Esse vídeo é um oferecimento Crunchyroll. Crunchyroll é onde você pode assistir oficialmente vários dos animes que inclusive eu vou citar nesse vídeo, como por exemplo a segunda temporada de Mob Psycho 100. A primeira tem dublada e a segunda acabou de terminar e é simplesmente maravilhosa e sem defeitos. Você pode assistir oficialmente, completo, e você pode clicar no link na descrição desse vídeo para dar uma força pro VideoQuest, porque essa é uma parceria, é importante pra gente. Pode ser legal pra você. Parceria VideoQuest Crunchyroll. Vamos lá. Para começo de conversa, é bom deixar bem claro, eu estou gostando muito de Dororo. De verdade, eu assisti toda a primeira metade de uma vez, teve uma pausa, eu não continuei vendo depois disso, mas eu vou depois pegar a segunda metade também de uma vez, que eu acho uma experiência melhor para esse anime. Gostei muito do anime de Dororo. Enquanto eu assistia a Dororo, eu peguei o mangá que saiu aqui completo pela New Pop de Dororo pra ler. Eu tinha todo ele aqui, eu tinha comprado tudo, eu tava parado, eu falei, porra, deixa eu ler esse negócio, né? E eu gostei muito do mangá do Tezuka, de Dororo. E ver os dois ao mesmo tempo me fez lembrar de certas coisas que eu penso sobre a nossa maneira de consumir e comentar a ficção. Eu comentei um pouco sobre isso no vídeo sobre Ako no Hana, que era um vídeo para eu falar que dá pra gente ter mudanças numa adaptação de mangá para anime. A gente pode aceitar essas mudanças porque nem tudo precisa ficar igual à fonte. E naquele vídeo eu falo um pouco sobre como algumas mudanças a gente aceita. Tem a regrinha do que a gente viu primeiro, né, que é bastante comum, mas também tem a regra do é mais bonito. Se a adaptação é mais bonita do que o original, então a adaptação é melhor. E eu sei que vai parecer aqui que eu tô falando uma grande verdade, e a grande verdade é que a gente gosta de coisas boas quando elas ficam boas. Oh, é mesmo? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu tô dizendo aqui, o que eu tô querendo debater nesse vídeo é o que é bom, como a gente decide o que é bom e como a gente decide o que importa. Isso me interessa um pouco mais do que simplesmente dizer é bonito. Me interessa um pouco mais a gente tentar entender por que a gente diz que isso aqui é bonito. Um dos padrões muito comuns que a gente utiliza para dizer que uma coisa é bonita, é foda e tudo mais, são padrões de beleza que evocam algum tipo de seriedade. Então, detalhismo na arte, personagens com design realista, mais próximo do humano. Eu tô falando de senso comum. Se você não é essa pessoa, você conhece alguém que é assim. Você já viu algum vídeo sobre isso em algum lugar? O que é um mangá com uma arte bonita, um anime com uma arte foda, os melhores desenhistas e tal. Quando você pega uma lista de melhores desenhistas de quadrinho de herói, alguém vai colocar o Alex Ross. Por que vai colocar o Alex Ross? Porque o Alex Ross desenha os personagens como se eles fossem seres humanos. Todo o quadro dele, toda a capa de quadrinho que ele faz parece uma foto. Ou um quadro, né? Ou uma foto de uma pessoa real. E a gente gosta disso. A gente gosta de realismo, gosta de detalhismo, gosta de pegar um Berserk e ver que tem muitas linhas, porque ele desenhou cada detalhezinho da sombra e da armadura e do monstro e tudo mais. Então a gente gosta. A gente usa isso pra rebater quem critica o Togashi. Eu já usei isso para as pessoas que falam que o Togashi desenha mal. Aí você pega uma arte de um quadro foda que tem lá um cenário muito bem desenhado e os monstros, tipo, tem uma página dupla do começo desse último arco aí que tem vários monstros no mundo do continente negro. Olha aí, ó, olha ele desenhando. É a porra do Togashi, ele desenha bem. Então esse é um argumento que a gente usa para dizer que essa arte é bonita. E isso evoca seriedade, evoca algo que se leva a sério, algo adulto. É difícil você pensar em algo que seja adulto com uma arte mais caricata, a não ser que você pegue alguma coisa tipo Simpsons ou South Park, que é o contraste, a gente se acostumou para começo de conversa,
mas eu já vi gente falando que achava que era desenho de criança. O contraste a gente entende a essa altura que é proposital, mas normalmente coisas adultas precisam parecer adultas, precisam parecer reais, pé no chão. Isso, claro, não é uma tendência exclusiva de anime e mangá. Eu diria até que é menos em anime e mangá, mas é uma tendência muito forte, por exemplo, em Hollywood. A gente tem filme de herói pra caralho que precisa fazer. A gente começou essa grande linha de filme de herói com X-Men, essa nova fase, né, com X-Men lá em 2000, que, pelo amor de Deus, a gente não vai colocar um colante amarelo nesse homem, coloca uma jaqueta de couro preta. Mas a gente tem o maior expoente dessa tendência, principalmente quando a gente fala de remake, é a questão dos filmes da Disney. Os remakes de desenho, principalmente desenho de princesa, desenhos infantis clássicos da Disney, virando filmes live action. A Lindsay Ellis, ou melhor canal do YouTube, tem um vídeo muito interessante sobre o remake live action da Bela e a Fera. E ela fala umas questões muito interessantes, ela aponta tendências muito interessantes nesses filmes, que é não só tentar fazer com que você veja aquele desenho que você viu caricato, né, desenho animado, mas ver como aquilo pode ser real, o castelo bonito e escuro, a fera, cada pelo da fera você vê e você tem que pensar que é uma pessoa, que ele existe de verdade e tal. Como também tem uma tendência de querer consertar erros dos filmes antigos, como se eles precisassem ser consertados, como se o filme infantil, para ensinar a criança que as aparências enganam e não é porque aquela pessoa parece do mal que ela é do mal, e a gente tem que entender o que a pessoa tem dentro do coração, a gente precisasse responder cada um dos problemas de lógica do filme. É uma tendência que a gente tem porque nós, aparentemente, estamos em tempos em que a gente não pode se permitir imaginar, não pode se permitir extrapolar o que está na tela. A gente precisa que tudo seja explicado e tudo faça muito sentido e tudo seja possível. E se aquilo não for possível, eu não vou levar a sério, porque eu sou adulto e eu moro num mundo real. Como eu disse, não é uma grande tendência nos animes e mangás, remakes ou resgates de séries antigas que tenham esse tipo de abordagem. Até porque, como eu disse, como no vídeo de Jaku no Hana, a gente tem, tanto por parte do público quanto por parte, acredito eu, da indústria, uma certa resistência com mudanças muito drásticas, porque tem o risco de não dar certo, né? E você tem remakes ou resgates de séries antigas que respeitam o material original. Jojo, por exemplo, respeita bastante o material original, pode ter uma mudança aqui ou ali, mas o design dos personagens é o mesmo, a história é a mesma. O Shio Totora, recentemente, basicamente o que eles quiseram fazer foi um bom shonen de porrada bem adaptado. E eles fizeram um bom shonen de porrada bem adaptado. E foi isso, não teve nenhuma grande mudança disso. A gente tem alguns remakes que fazem a rota Brotherhood, sabe? O Fullmetal Brotherhood, o Hunter x Hunter de 2011, ou até onde eu sei o Fruits Basket que está saindo agora, que são esses animes que não tiveram o final igual ao mangá, então vamos fazer uma nova adaptação que adapte a história inteira. Mas tem algumas adaptações, resgates de séries antigas, spin-offs, versões alternativas, que trabalham essas histórias e fazem uma pegada mais séria, mais adulta, mais remake live action de filme de princesa da Disney. E eu não estou dizendo aqui, é bom que esteja claro, que são adaptações ruins, que são versões ruins. Não são. Eu não estou dizendo que essa abordagem dá resultados ruins. Você tem, por exemplo, Casshern Sins. Casshern Sins, o anime antigo, não era um anime bobo, infantil totalmente, mas ele tinha lá a sua pegada um pouquinho mais pesada, mas dá uma olhada na abertura do anime. O Casshern original
tinha toda a seriedade de um anime episódico de herói dos anos 70. Ele era bastante sério para o que ele era, mas ele era um anime de herói dos anos 70. Uma música heróica, cores fortes e tudo mais. E aí eles pegaram e resgataram a série e fizeram Cash and Scenes, que eu assisti tipo 5, 10 episódios mais ou menos e tava adorando, parecia ótimo. Pegaram Kashan, colocaram o filtro da depressão e ficou a coisa mais triste da história. É ótimo, é maravilhoso, mas é o que fizeram. Sério, soturno, escuro, grandes descampados com o vento soprando e tudo mais. Samurai X tem uma versão dessa. Você tem o mangá, que eu gosto, foi o meu primeiro mangá preferido, o Rurouni Kenshin, que tem, assim como o Kashan, toda a seriedade de um shonen de porrada da Shonen Jump do fim dos anos 90. Ele é o que é. Mas ele tem aquele OVA, que adapta uma parte do mangá, inclusive. E aí o que eles fizeram? Arte mais realista, não é uma arte caricata de mangá, estilizada. É uma arte próxima de um pouco mais de realismo. O Kenshin não tá com uma roupa vermelha, ele tá com uma roupa azul escura, que eu acho que no mangá, nesse trecho, já é assim, mas eles, né, fazem questão de colocar ele com uma roupa mais escura. A paleta de cores é toda muito mais escura. Esse é o Samurai X sério, o Samurai X adulto. É o que acontece de um jeito ligeiramente diferente com coisas que nós estamos vivendo hoje, com obras do One. O One tem lá o humor imbecil dele e ele faz webcomics. Tem a arte esquisita, feia, entre muitas aspas, da webcomic dele, que, na minha opinião, se encaixa com o tipo de humor escrachado dele, de tiração de sarro, de tudo. Ele adiciona uma camada pra mim, um dia eu falo sobre isso, adiciona uma camada ali que você tá vendo coisas sérias acontecendo, mas com aquela arte você tem que sempre pensar que tem um pouquinho de imbecilidade rolando, e isso é legal, é uma camada a mais. No caso de Mob, tem um anime do Mob, que não tem exatamente a pegada séria, mas ele é muito mais bonito, muito mais vistoso. Pouquíssimas produções de anime para a televisão que eu já vi na minha vida são tão impressionantes quanto Mob Psycho, primeira e segunda temporada. Então eu não estou aqui criticando nada disso. E aí você tem o One Punch Man. O One Punch Man tem a camada da adaptação do Murata pro mangá. Então você tem uma versão mangá feia, caricata, e uma versão mangá da hora, estilosa, detalhada, realista. Pega aquelas páginas coloridas. Puta que pariu, você pega aquele robô, que é o Blast, é o nome dele, e o cara desenhou o reflexo no capacete cromado do cara. É impressionante, é maravilhoso, é foda. Quase não precisa de anime, de tão bem animado que é o mangá do One Punch Man do Murata. E como último exemplo eu citaria até Pluto. Porque Pluto é a adaptação de um arco do Astro Boy, do Tezuka. E o arco do Astro Boy tem os mesmos temas, trabalha as mesmas ideias, mas ele trabalha com o Astro Boy, um heróizinho, robozinho, com cabelo que parecem chifrinhos, e ele tem um pé que parece um foguetinho. E aí você dá na mão do Urasawa, e o Urasawa tem aquela arte muito bonita dele. Assista o nosso videoquest sobre Monster. Os personagens são muito realistas, muito pessoas, sabe? O Astro Boy não é um robozinho caricato, ele é um menininho com cabelo de verdade, mesmo que ele seja chamado de Atom. E a história tá lá trabalhando aqueles mesmos temas, mas com uma capa de seriedade e adulteza, digamos assim. E é aí que a gente chega em Dororo, porque Dororo não é exatamente o caso do Pluto, mas relaciona-se por conta de ser também uma obra original de Osamu Tezuka. Você tem o mangá do Tezuka, do meio dos anos 60, se eu não me engano, que tem, como eu já falei algumas vezes, toda a seriedade de um mangá de samurai do meio dos anos 60 feito por Osamu Tezuka. E aí ele foi adaptado agora para anime. Existe o anime antigo, que é próximo da adaptação, é próximo do mangá original, mas tem o anime novo. E o anime novo tem uma paleta de cor acinzentada, a arte dos personagens é atualizada. Eu fico muito feliz, inclusive, que eles mantiveram o pezinho que parece que tá de meia, característico dos personagens caricatos do Tezuka. Mas, de resto,
Ele é personagens com um visual um pouco mais sério, cores mais lavadas, toda a pegada da coisa é mais triste e pesada e adulta e épica e foda e tudo mais. E como eu disse, eu gosto dos dois. Eu não tô aqui pra te criticar nenhum dos dois. Quando acontece esse tipo de coisa, tem algumas reações, algumas abordagens que eu acho curiosas. Primeiro, para alguns casos rola um anacronismo que me incomoda um pouco. Pessoas dizendo que o anime do Dororo consertou o Dororo. Sim, esse anime consertou o mangá de Osamu Tezuka. Tudo bem, ele não é perfeito. Tem mangá do Tezuka que não é bom. Metrópolis saiu aqui pela New Pop e é bizarríssimo, esquisito. Mas existe uma diferença entre você achar que tá consertando e você entender que é um processo. Dororo é parte de um processo da formação do mangá como conhecemos. As regras estavam sendo criadas. Quem estava criando era Osamu Tezuka. Dororo era um passo na criação dessas regras. Não é um mangá qualquer que existia num contexto normal e não era tão bom assim. É o começo. São os alicerces sendo formados. Então existe um anacronismo na maneira como as pessoas pegam Dororo e consideram apenas como um mangá qualquer e não entendem como funcionou em contexto. Não que não deva ser criticado, não que não tenha defeitos, não que você não possa desgostar, mas existem contextos. A outra parte disso aí, que eu acho curiosa, é a questão do que eu acredito ser muito relacionada com validação. Como eu posso fazer para validar o meu gosto? Para que o meu gosto, as coisas que eu gosto, as coisas que eu assisto, sejam válidas e que eu não me sinta mal por gostar do que eu gosto, sabe? Desses exemplos que eu citei, você deve conhecer pessoas que, por exemplo, pegaram o OVA do Samurai X e indicaram pra você e falaram, não, você tem que ver esse aqui, ó. Você quer conhecer Samurai X? Assiste esse OVA, é muito foda. Ou as pessoas que falam, fuja do Mob Psycho no mangá, tem que assistir o anime. Ou esquece a webcomic do One Punch Man, o negócio é um mangá do Murata. Eu acho interessante que essa abordagem um pouco mais séria, um pouco mais adulta, ela chama a atenção das pessoas, porque de imediato você sabe que aquilo importa. Eu acho isso interessante e triste, porque se Dororo fosse adaptado novamente, porque já tem um anime lá dos anos 60 ou 70, sei lá. Se Dororo fosse adaptado hoje, fielmente ao mangá do Tezuka, e você visse aquele bagulho no pôster, você ia achar uma curiosidade, no máximo. As pessoas não iam ter essa reação que tem com o Dororo do anime atual. Não ia ter essa comoção que ocorreu com esse anime, de todo mundo falando, pô, é foda, você tem que assistir. As pessoas me cobrando semanalmente de fazer vídeos de Dororo. Não ia ter, porque você ia ter uma história séria, dramática, mas cheia de piadas bobas. O Hyakimaru é um personagem completamente diferente. O Hyakimaru fala, para começo de conversa, ele é um cara até levemente sarcástico, tira sarro do próprio Dororo e tal. Ele é um personagem completamente diferente. Ele não é esse personagem herói trágico, mudo, mas outras coisas que se tivessem ali que realmente não me incomodam, eu acho um charme do mangá original, iam tirar as pessoas da experiência assim, hoje ia tirar assim, na hora. Tem muita quebra de quarta parede no mangá original do Dororo. Muita. Tem um momento que o Tezuka aparece. Tipo, as pessoas estão jogando pedras e tem um quadro do Tezuka de boininha na mesa de desenho levando pedrada na nuca. Ele se colocou na história pra fazer uma piada. Tem um momento em que o Dororo, se eu não me engano, vê um yokai lá, um fantasma, e fala, nossa, é um yokai, eu preciso falar disso pro... como é que chama? Pro Shigeru Mizuki. Quem é Shigeru Mizuki? Shigeru Mizuki é um autor contemporâneo de mangá. Eu fiz um vídeo sobre ele, recentemente, o Marcha para a Morte. Assista o vídeo sobre Marcha para a Morte, é um puta mangá legal. Mas ele é mais famoso por mangás de yokai.
Especificamente, um deles, por exemplo, saiu no Brasil, que é o Nonomba, esse eu não li. Mas especificamente Gegege no Kitaro, que se eu não me engano estava saindo já na época, era contemporâneo é contemporâneo do Tezuka, ele já estava saindo em todo esse período. É muito famoso o Gegege no Kitaro. Por que eu estou falando disso? Porque está rolando um anime de Gegege no Kitaro agora. Nesse exato instante. Esse é um anime que só foi comentado na época que ia sair, porque ele ia substituir Dragon Ball Super na grade horária da televisão. Eu vi alguns vídeos sobre, e eu acho muito interessante, parece muito legal, é que eu já perdi o bonde do negócio, tá em 60 episódios, eu não vou conseguir pegar agora. Mas ele parece muito interessante porque ele é um anime infantil que trabalha temas atuais. O vídeo que eu vi sobre Gegege no Kitaro é de um episódio que trata, se eu não me engano, sobre cyberbullying. É legal que um anime bem feito, bem produzido e de uma série muito antiga se atualize e fale de temas que são importantes para as crianças, como o cyberbullying. Isso é bom, isso é bacana, mas ninguém liga muito pra Gegege no Kitaro, ou pelo menos não tanto quanto Dororo. Mangás contemporâneos de autores que se conheceram na época, os dois eram mais caricatos, os dois tiveram arte atualizada. Pega aqui essa comparação dessa personagem, dessa menina, no ano original do anime e no atual. Essa menina tá com uma arte atualizada, mas ela não tá atualizada pra uma arte séria, de uma história séria e adulta. É só comparar a cara, compara o pôster de um e outro, pra você perceber qual dos dois o geral das pessoas vai bater o olho e vai falar isso aqui, isso é foda. Isso eu tenho que ver, isso é um evento, isso faz diferença, isso é épico. Uma dessas coisas parece mais séria, e se isso se leva a sério, eu posso levar a sério. E se eu posso levar a sério, eu sou sério. É um círculo de autovalidação que gera certas características nas histórias que a gente assiste e gera coisas como os filmes da Disney, que eu não posso mais gostar tanto assim, porque se eu for assistir A Bela e a Fera, eu vou pensar em Síndrome de Estocolmo. Então eu tenho que assistir uma história que aborde a Síndrome de Estocolmo, de A Bela e a Fera. Enfim, pra citar mais uma vez Lindsay Ellis, I hope this doesn't come across that I'm trying to make a grand sweeping statement about how thing bad, even though that does tend to be the most effective way to get popular on YouTube, but rather thing exists, and thing is a part of a system that you may not even be conscious of. Boa parte das histórias que eu citei são histórias legais. Pluto é muito bom, Cachorro Cinza é muito bom, o mangá do Murata do One Punch Man é muito bom. Eu tô dizendo que é algo que existe, é algo que apela pras pessoas. E que não apela pra mim hoje. Não é exatamente o que me faz assistir algo. Eu demorei pra assistir Dororo porque eu tava com certa preguiça de Dororo. Porque eu olhei e falei, pronto, agora o cara vai pegar um mangá infantil e vai fazer como se fosse muito sério. Todo mundo, obviamente, que vai gostar porque tem sangue. E o sangue do Tezuka na época era um sangue caricato e esse é um sangue de verdade. Isso não quer dizer que isso cria histórias ruins. Só é algo, uma tendência que muitas pessoas gostam. Não apela pra mim particularmente e eu quis dividir essa reflexão com vocês. E eu não preciso recomendar Dororo pra vocês. E assinem o canal pra mais reflexões que não chegam em ponto algum, talvez. Link de mangás que eu citei, Nonomba, Marcha para a Morte, outras coisas também, na descrição do vídeo e nos comentários. Muito obrigado, falou!